Estar aqui hoje, gostaria de agradecer a oportunidade, pastores aqui presentes. Eu quero trazer uma palavra, só que com essa palavra eu quero trazer um testemunho em cima dessa palavra, de algo que o Senhor Jesus fez na minha vida e que para o mundo é impossível, mas para o nosso Senhor nada é impossível, porque Ele é o mesmo Deus de antes, o Deus de hoje e o Deus de sempre, mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mesmo Deus de Paulo. E foi esse Deus de Paulo que eu encontrei na caminhada da minha vida e transformou a minha vida. Glória ao santo nome do Senhor Jesus. Nesse momento, queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Amém. Se quiserem ficar de pé novamente, desculpa, só para a ministração da palavra. Desculpa. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: não sabeis que os injustos não vão herdar do reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido, mas havido sido lavados, havido santificados, havido sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, oramos agradecendo, Senhor, pela Tua palavra, que é alimento para as nossas vidas. Oro nesse momento, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, que Teu Espírito Santo me conduza em todas as palavras que deverão ser ditas, unicamente, Senhor, para glorificar o Teu nome e para fortalecer o Seu povo em meio à caminhada. Por isso que no nome de Jesus oramos nesse momento e agradeço. Amém. Podem se assentar. Tá bom. Essa palavra de Paulo, que ele trouxe em 1 Coríntios, Paulo, ele teve muitas dificuldades que ele enfrentou na cidade de Corinto. Em especial 3 evidências ali como dificuldade, que era a imoralidade sexual da igreja, a divisão da igreja e a falta da centralidade de Cristo nas pregações. Só que Paulo, ele chegou em Corinto e chegou a ficar cerca de 1 ano e meio, morando em Corinto, falando de Jesus para as pessoas, e foi nesse momento que a igreja foi se formando, mas se formando ao mesmo tempo influenciando a cultura, porque nós como igrejas devemos influenciar com a palavra de Deus a cultura, mas por consequência a cultura também pode influenciar a igreja. E essas exortações que Paulo traz, e foi as dificuldades que ele enfrentou na igreja, que infelizmente muita coisa começou a acontecer em si. Então, quando Paulo ele enfrenta essas dificuldades, ele traz o entendimento do seguinte, porque assim, a imoralidade sexual é por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade pagã, com seu costume moral, em todos os sentidos. E isso estava o quê? Influenciando a igreja. E com isso, Paulo, ele até alerta isso no capítulo 5, sobre a exortação que ele trazia, porque a igreja estava permitindo que a imoralidade sexual entrasse na igreja e as pessoas não faziam nada. Então Paulo, ele traz essa confrontação porque estava colocando em dúvida se eles realmente tinham sido salvos. Porque o fruto do Espírito Santo é você buscar a santidade. Por isso que o apóstolo Pedro fala ali no capítulo 1, do versículo 13 ao 16, sobre a perseverança dos santos em meio às lutas, mas ele traz ali um ponto bem interessante, que a gente não deve olhar para trás ou voltar às velhas práticas, mas que a gente deve buscar a santidade. E o texto ali também vai dizer algo muito interessante, porque da forma que uma criança nasce, ela tem características dos pais, né? Às vezes um olhar, o rosto parecido com o pai ou com a mãe, às vezes a personalidade do filho lembra o pai, né? Então, da mesma forma, temos também uma característica em Deus, em Cristo Jesus. E qual é essa característica? A santidade. E a santidade é renunciar a qualquer prática sexual e moral que esteja fora do princípio do casamento. Que Jesus afirma isso em Mateus 19. Quando muita gente afirma que
outras sexualidades ou identidades que Jesus nunca falou nada contra, na verdade ele foi contra. Porque quando ele afirma que o homem deixará pai e mãe, se unirá uma só carne, e ambos serão um, Jesus ele está sendo explícito aonde que a sexualidade tem que ser vivida, que é no casamento monogâmico entre homem e mulher. Então, Paulo traz esse alerta porque na cidade de Corinto, influenciando a igreja, estavam muitas pessoas relativizando a graça, dizendo que estava tudo bem, que podia ficar, que Deus, nos dias de hoje, Deus é amor, está tudo certo. Então, Paulo estava tendo essa dificuldade e chegando a ficar em dúvida: será que realmente nasceram de novo? Será que realmente estão salvos? Porque o fruto da salvação, meus irmãos, é buscar a santidade. E a característica da gente que é filho de Deus. E é isso que Paulo também nos traz como a segunda dificuldade que ele enfrentava na cidade de Corinto, que era a divisão da igreja. Que, de uma forma muito básica, eu quero explicar, é que existia o líder A, B e C. Alguns gostavam do A, alguns gostavam do B e outros do C. Só que, nessa questão do gostar, muitos acabavam entrando em contenda. Fofoca, divisão, E aí Paulo, ele chama a atenção da igreja. Peraí, não somos chamados aqui a fazer um desfile de moda, para saber quem é o mais bonito, quem é o melhor, quem é o pior. Estamos aqui para anunciar Cristo. E isso divide a igreja. E isso empata da igreja progredir. Porque muitas das vezes, irmãos, pelas divisões que acontecem dentro da igreja, a gente afasta até os novos convertidos. Porque não vai ver uma boa postura da igreja vendo que está entrando nessas situações. Então Paulo, ele confronta a igreja de Corinto em sua divisão. Por isso que ele vai dizer, que os dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Aí Paulo exorta: mas espera aí, foi Paulo que morreu na cruz? Em nome de Paulo que vocês são salvos? Não, de Cristo. Então Paulo chama isso de meninices. Então Paulo exortava a igreja e isso estava impossibilitando o crescimento da igreja. Então é algo que é muito interessante, porque esses 3 pontos que Paulo tem como dificuldade não é algo tão diferente que a gente vive nos dias atuais. E o ponto central aqui é: a igreja deve influenciar a sociedade, mas às vezes a sociedade está influenciando os princípios da igreja. E é algo que a gente precisa buscar ter um entendimento. Mas o Paulo também ele começava a ter dificuldades em relação aos falsos apóstolos, os falsos profetas, a falsa teologia que estavam pregando, que você poderia ter Cristo e ficar em paz com o pecado. Nos dias atuais podemos chamar de hipergraça, que você está salvo, que está tudo certo, que não precisa saber de pecado, não precisa falar de santidade, você está salvo independente do que você faça. E as coisas não são assim, meus irmãos. Uma clara evidência é que se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo, vai haver frutos do Espírito Santo na sua vida. E os frutos do Espírito Santo vai levar você à santidade, meus irmãos. E eu quero dizer para vocês que eu nunca conheci alguém que verdadeiramente teve uma experiência com Jesus e permaneceu da mesma forma, ou pecando em paz, Isso é muito interessante. Então, Paulo ele vai dizer aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 8, o seguinte: que ainda que eu a você, ou um anjo do céu que vos desça, e pregue um evangelho diferente que vos prego, que sejas anátema. Anátema é maldição. E maldição no sentido que se eu pregar um meio evangelho para uma pessoa, eu estou levando para um caminho de condenação. E eu vou prestar conta dessa vida. A palavra vai dizer: se eu estou indo para um precipício, o outro que está indo comigo vai cair numa cova. Será que um cego pode conduzir outro cego? A Bíblia diz. Então, Paulo ele confrontava essas falsas teologias, e é o que a gente hoje tem mais dificuldade. Meus irmãos, as redes sociais, vocês não têm noção do como que o evangelho está sendo distorcido. E muitas pessoas acreditando que está tudo bem, que Deus é amor, e Deus é amor. Só que se eu não acreditar na justiça de Deus, Deus jamais seria amor. Será que posso eu fazer um mal a alguém da sua família e achar que está tudo bem se eu não me arrepender? Deus não seria amor se ele permitisse o mal e não houvesse nenhum tipo de justiça? Então Paulo chamava a atenção para a centralidade de Cristo nas pregações. Muitos pregando por fama, por dinheiro ou por conveniências, mas Cristo nos exorta que devemos ser cristãos cristocêntricos. Cristãos que pregam Cristo. A palavra é a centralidade dele para a glória do santo nome dele. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus.
E o que eu quero dizer com essa passagem de Paulo? Nessa carta, ele traz algumas qualificações de pecados, como idólatras, pessoas que traíram suas esposas ou esposos, no caso, efeminados, que eu quero tratar sobre esse. Efeminados, ele é relacionado à homossexualidade, mas a tradução dele para o grego está relacionado a uma posição sexual. Acernokoitai e malakoi, que são ativos e passivos. Então a Bíblia aponta como pecado, ou errar o alvo, que seria isso, é a posição sexual. Às vezes não é exatamente o trijeito. Porque alguns homens, às vezes por nascença, acabam nascendo com algum problema na questão do hormônio, que pode ter algumas características ali, às vezes um pouco afeminado. Mas infelizmente, por pressão psicológica, de ter jeito, de dizer que ele é ou que não é, principalmente ali na fase de criança, dos 7 aos 14 anos, essa criança vai sofrer um bullying, essa criança vai sofrer uma pressão psicológica e muitas vezes pode ferir a identidade dessa criança e fazer ela acreditar que ela é aqui. E é nesses pontos que os abusos acontecem. Então, para a gente compreender que quando o texto fala efeminados, ele está mais relacionado à posição sexual. Por isso que esse texto vai apontar para o Antigo Testamento, Levítico 18, 22, quando fala sobre se deitar. O homem que se deitar com, então entendemos que é a questão mais sexual. Para que a gente venha ter mais graça para os irmãos, que às vezes possa ter essa característica, né? E para que eles não venham sofrer, porque muitos sofrem, irmãos. E é nesse ponto que eu quero tratar com vocês. Paulo vai dizer que na cidade de Corinto, houve pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. A graça de Deus foi derramada na cidade de Corinto. Que houve pessoas que mudaram de deixar de ser idólatras, pessoas deixaram de ser adúlteros, pessoas deixaram de ser efeminados. Ou seja, a palavra de Deus vai dizer que pessoas mudaram de vida nessa área da sexualidade. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17, vai dizer o seguinte, que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida, meus irmãos. Não tem esse que diga que conheceu Jesus e vai pecar em paz. A sede daquele que tem o Espírito Santo de Deus é de buscar a santidade. E é esse testemunho que eu quero dizer para vocês nessa noite. Eu fui um desses. Eu sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. Sou o filho mais novo, quarto, que partiu logo quando nasceu antes de mim. E, infelizmente, aos meus 10 anos, eu comecei a ter os primeiros contatos ali com pornografia. Houve um abuso aos meus 11 anos. E não só um, entre vários outros. Porque eu tinha um trijeito. As pessoas imputavam que eu era gay. E aí, eu não sabia o que era isso. E não sabia o porquê que eu estava sofrendo aquilo. E aquilo começou a entrar na minha mente. Pelos abusos. Meu pai não foi presente. Minha mãe foi muito super protetora. Isso me gerou complexo de inferioridade. E nessa sequência, uma menina que eu cheguei a gostar me rejeitou. Isso me feriu, ainda mais pelas questões das feridas que estavam abertas outras. E me encontrei na homossexualidade. E aos 17 a 18 anos assumi. Foi a situação mais difícil da minha família. Eu fui o primeiro. E ficou uma situação bem difícil. A convivência com meu pai, briga todos os dias. E foi o tempo que eu tomei a decisão de sair de casa aos 21 anos e vim viver minha vida aqui em São Paulo. Vim para a Avenida de São Paulo quando eu saí de casa. Foi nesse processo que eu me montei, comecei a ser drag queen, fui eleito rainha da parada LGBT em 2009. E comecei a fazer show por 6 anos da minha vida. Vim para Campinas em 2012, cheguei a fazer a parada de Campinas também. Foi a última vez. Cessei com essa parte de shows como homossexual e fui trabalhar. Trabalhei nos maiores salões do país, Estúdio W, Celso Cambura. Trabalhei com gente famosa, tipo Mãe da Sandy, Stephanie Brito. Fiz trabalho na Caras, na Kezak. Tinha um salário muito legal. Trabalhava com gente importante, famosa. Trabalhava com os melhores produtos. Meus irmãos, mas assim, ainda assim, eu acordava todos os dias com um buraco. E eu não sabia o que fazer. Mas foi no tempo de 2010, quando eu saí de casa e cheguei em Vinhedo, que na rua, uma irmãzinha do Coque, irmã de coragem, as irmãs do Coque, gente, é tudo bom. E ela chegou até mim e falou assim, olha, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, você pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo na sua vida. E aí eu recebi aquela palavra, eu não conhecia a igreja protestante,
Até cheguei a fazer o catecismo ali aos 11 anos, mas nunca mais me envolvi na igreja católica, então eu era ausente de conhecimento da palavra, mas recebi uma palavra que eu tinha um chamado da parte de Deus, em 2010. E foi quando eu mudei para Campinas em 2011, que eu tive um sonho. Eu tive uma visão na madrugada, eu vi um homem de veste branca, cabelos longos e barba, e eu estava em cima de um muro, e ele olhava para mim como se dissesse, segue. E acordei tendo visão com Jesus do nada, em 2012, quando eu mudei para Campinas. E aí simplesmente segui com a minha vida, né? Deixei de fazer as noites, GLS, na época de LBT, trabalhei nos maiores salões do país com gente famosa, e mesmo assim a minha vida não progredia. Eu sentia algo que faltava dentro de mim que eu não sabia o que era. E eu buscava isso no mundo. Nas drogas, na prostituição, na imoralidade e tudo mais, mas eu era preso naquilo. Porque infelizmente desde criança eu fui criado daquela forma. Criado e jogado na imoralidade. E isso cauteriza a mente da gente. Só que tem um grande fator nessa história. Como diz o Salmo 126, o Senhor é aquele que pega aquele que está afundado no pecado e coloca um novo cântico em seus lábios. Te oferece um novo começo, uma nova história. Algo que envolve a glória de Deus, meus irmãos. E foi essa palavra que eu recebi, que eu tinha chamado em 2010. E não sabia que a palavra da irmã do Coque ia fazer todo sentido na minha vida. Glória a Deus. E foi quando tudo começou a dar errado, eu fui mandado injustamente embora da empresa que eu trabalhava, das maiores do país. E foi nesse momento que eu estava mais quebrado, chateado, e saber o porquê que tanta coisa ruim acontecia na minha vida e me sentia sozinho. E foi nesse momento que uma amiga me convidou para conhecer a igreja do Nazareno lá de Campinas. E eu sempre fui resistente, tá, irmão? Não gostava muito de igreja de crente, não. Eu falava, minha tia que é crente, ela ajudou a me lembrar, ela dizia que eu dizia que os crentes são o dono da verdade. Só que eu não sabia que não é os crentes que é o dono da verdade. É o Senhor Jesus que Ele é o dono da verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aleluia. E foi nesse processo, irmãos, que muitas vezes revela a nossa vida, a nossa caminhada. A gente só vai entregar a nossa vida para Jesus quando a gente está todo quebrado, irmão. A gente é resistente a querer viver os propósitos de Deus. Mas saber que existe um Deus todo-poderoso, que Ele vai manobrando a nossa vida e vai nos empurrando, ó, vai para a igreja, tem um negócio contigo. E foi isso. Fui para Nazareno, conheci, foi a primeira igreja, uma bênção, louvor, palavra. Mas a minha experiência com Jesus não foi na igreja. Durante um mês indo na Nazareno, eu comecei a buscar oração pelo YouTube. E um dia, deitado no chão, com fone de ouvido, escutando oração, porque eu não sabia orar direito, eu estava passando a maior aflição da minha vida. Foi quando eu escutei uma oração que falava se eu entregava a minha vida para Jesus. E foi nesse momento que eu falei, Senhor, eu cansei da minha vida, desisto da minha vida. Estou longe da minha família, ninguém me entende, sofri tanto com abuso e rejeição na infância, juventude ali. Aquilo que era mais importante para mim, que era o meu trabalho, que era aquilo que eu era reconhecido, algo que eu fazia bom, foi tirado de mim. Então não tem mais sentido. E o diabo já estava colocando sentimento de tirar minha vida. Veio um pensamento na minha cabeça dizendo assim, será que se você subir num prédio e se jogar, alguém vai dizer alguma coisa? Graças a Deus que, embora que venha esses pensamentos, eu nunca dei brecha. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, foi nesse processo em casa que eu respondi essa oração e falei, Senhor, eu entrego minha vida para você porque eu já não sei mais o que fazer. E está contigo. E foi nesse momento que o sobrenatural de Deus, meus irmãos, aconteceu. Eu senti meu corpo esquentar e formigar dos pés à cabeça. Foi algo tão intenso, foi algo tão profundo, foi algo sobrenatural da parte de Deus. E simplesmente depois eu adormeci. Mas no dia seguinte, eu senti uma paz que excedia todo entendimento. O mundo estava mais claro. Pela primeira vez na minha vida eu me senti completo. Aquele vazio que estava dentro de mim saiu, meus irmãos. A minha depressão que eu tinha sumiu. Nunca mais eu tive depressão até hoje. E eu comecei, de uma certa forma, a desejar e buscar a igreja e conhecer mais o Senhor Jesus, pois eu não conhecia direito. Mas entreguei minha vida para Ele sem conhecer. Mas saber que Ele era o Filho do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi nesse processo que, de uma forma natural, eu comecei a perder a vontade. Pelas baladas, pelas bebidas, pois eu bebia muito. E aí chegou num grande fator. A minha sexualidade. Para mim,
Eu sempre achei que Deus era amor e que eu podia viver de qualquer jeito. Só que hoje, conhecendo o Senhor de verdade, aí eu pergunto para vocês, como que um pai que cuida do seu filho, vê o seu filho se destruindo na droga, na prostituição, nas baladas, na bebida, a ponto de partir? Porque, meus irmãos, se eu estou vivo hoje é pela única misericórdia de Deus na minha vida. Porque eu passei por muitas situações de morte, mas o Senhor me livrou de todas. Para testemunhar que para Ele nada é impossível. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E foi nesse momento que eu comecei a não conseguir mais viver essas práticas. E aí chegou na sexualidade. Porque eu estava na época com um companheiro, na casa dele, abraçado com ele. Automaticamente eu comecei a sentir uma atmosfera diferente. E senti uma voz falando dentro de mim, dizendo assim: o que você está fazendo aí? E eu fiquei tão inquieto nesse lugar com aquele rapaz, que enquanto eu não saí de lá, não tive paz. E aí, uma última vez, eu cheguei a pisar num ambiente que era homossexual, era o que eu vivia, mas só não entendia que Deus não estava de acordo ali com o mistério, né? Só que aí, quando chegando lá, eu escutei uma voz novamente falando comigo: saia daí agora. E eu fiquei tão inquieto que enquanto eu não saí de lá, não tive paz. E eu comecei a me questionar com Deus: o que aconteceu comigo que depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não consigo nem mais beber, nem estar nas baladas, e nem viver mais aquilo que eu vivia antes, que até então para mim era normal e natural. Embora que eu reconhecesse que viver a vida homoafetiva não é algo fácil, é muito doído, é muito difícil e é uma vida muito autodestrutiva, mas era a minha realidade. Mas o Deus Todo-Poderoso estava mudando a rota da minha vida. E foi nesse processo que eu entendi. E o Espírito Santo em mim falou em casa: se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. Eu escutei dentro de mim essa fala. E eu olhei para o céu perguntando a Deus assim: mas como que vai ser isso? Como que eu vou deixar de ser quem eu sou? Mas nesse momento era como se Jesus, hoje conhecendo a palavra, dizia assim: hoje você é uma nova criatura. Hoje você é o meu filho. E eu tenho novos planos e uma nova história para a sua vida. E foi nesse momento, por não conseguir mais viver a minha velha vida, eu conheci de uma graça transformadora que entrou na minha vida. E que, meus irmãos, eu não consegui muito resistir, para ser sincero. Eu olhava para o céu, começava a chorar de alegria. Parecia que eu via o Senhor no céu e eu sentia a presença dele envolvendo. E foi nesse momento que eu tomei a decisão de renunciar ao meu eu e seguir com Jesus. Glória a Deus. E foi quando eu busquei a igreja do Nazareno para fazer aula de batismo, porque eu senti uma chama no meu peito dizendo: batiza nas águas. E foi quando eu tomei a decisão, fui lá, me inscrevi, fiz as aulas lá, tudo. E simplesmente, meus irmãos, eu acredito que existe um Deus muito específico nos seus detalhes. Tem muita gente no mundo que usa uma linguagem, né, que Deus escreve certo com linhas tortas. Não, Deus escreve certo, quem torta é a gente mesmo. E Deus escreveu certo nesse dia, porque o dia que eu iria batizar nas águas, que representam uma confissão pública de Cristo, um arrependimento do pecado e uma vida exclusiva para Deus, uma confissão de fé, foi no mesmo dia do Orgulho Gay de Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja do Nazareno e todo mundo subindo para a parada. E a palavra do Senhor vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. E o meu testemunho hoje, eu quero dizer para vocês que não foi o homem, porque eu não quero dar essa responsabilidade para ele, foi de Jesus que me convenceu a mudar de vida. Porque não tenha esse meu irmão, esse que conheceu Jesus, que permaneça na mesma vida. E eu dou testemunho que assim como na cidade de Corinto, houve graça de Deus para aquele que era julgado pela sociedade, para aqueles que dizem: olha, esse está perdido, e o Senhor Jesus, eu vim atrás dele. É esse que eu quero, é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou transformar, é esse que eu vou manifestar a minha glória e dizer que eu sou o Senhor, que mudo todas as estações, as situações e levo a minha graça. E houve graça de mudança de vida na cidade de Corinto, como diz o texto. A palavra de Deus diz que houve homossexuais que mudaram de vida na cidade de Corinto. E eu dou testemunho nos dias atuais
que o Deus Todo-Poderoso que entrou na minha vida mudou a minha história, me convenceu a mudar a minha identidade para a verdadeira identidade em Cristo Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E foi com isso, meus irmãos, que eu batizei nas águas. E aí comecei meu processo cristão. As guerras, os processos, os desertos, que faz parte da aprendizagem. 1 Pedro vai dizer que a nossa fé vai ser provada. E é nessa hora que Deus vai colocar a gente para exercer a nossa fé. E o Senhor foi me ensinando, foi me capacitando, foi me dando entendimento à luz da tua palavra, que sim, eu era um homem, filho de Deus, e que Deus tinha um grande propósito na minha vida. Foi nesse momento que Deus usou outras irmãzinhas do coque, lá em Natal. A irmãzinha do coque é tudo de bom, gente. Quando eu chego na igreja, eu já quero que umas vezes, irmão, ora que por mim, quer receber hoje. Essa irmã era uma senhora de 90 anos, que orou por mim, e falou de uma coisa que só eu sabia da minha vida, e foi específica. E por outro momento, ela disse que Deus iria me dar uma esposa e filhos. Essa mulher nunca me viu na vida. E eu achei isso incrível, porque depois eu tive um sonho que eu via um menino no meu braço e uma mulher do meu lado, e o menino falava, pastor. Era Deus já mostrando o chamado e testificando. E foi nesse processo que eu entendi, comecei a ter outras experiências. Deus foi me mostrando a igreja, os meus pastores começaram a fazer parte do meu processo. Estou cursando teologia hoje, estou no 3º ano na Nazareno Central. Estou trabalhando com jovens ali também, com o pastor Kleber, no atendimento pastoral também. Trabalho nessa área da sexualidade. E estou num processo, irmão, que Deus trabalhou e mudou meu coração. Quando eu me converti, eu não tinha entendimento, eu não me via até me relacionando ou ficando com uma mulher. Mas depois de 6 meses convertido, eu desci do ônibus indo trabalhar. Aí vi uma menina, achei ela bonita, e fiquei olhando, acho que uns 5 minutos. Aí depois eu caí em mim. Falei, nossa, que legal, primeira vez que eu olho com uma menina, bicho. E tem algo muito interessante que o pastor Lamartine Pozella uma vez falou, e eu achei muito forte, porque existe aquela diferença de você ser criatura de Deus e ser filho de Deus. E você só se torna filho de Deus quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí ocorre a salvação, a justificação e a adoção. E é quando você é adotado, que o pastor diz, que quando o DNA de Deus ele começa a fluir de dentro para fora. Ou seja, o querer imutável de Deus começa a ser a sua vontade. Aquilo que Deus fez para você ser, você se torna. Porque a natureza caída adâmica ficou para trás. Agora a identidade de Cristo flui dentro de mim. Sendo uma nova criatura no Senhor. Aleluia. E naturalmente o Senhor começou a curar as minhas feridas. Foi feridas de rejeição, meu pai não foi presente. Houve abusos que feriram a minha masculinidade, me levaram a um complexo de inferioridade. E que muitas das vezes a primeira experiência sexual que uma criança infelizmente possa ter com alguém do mesmo sexo, pode fazer ela entender que ela é aquilo, porque foi a primeira experiência, ferindo a identidade da criança. Mas o Senhor demonstra a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, em transformar e dizer que não existe nenhum projeto falido, mas porque Ele transforma todas as vidas. Então, até como uma palavra, eu acredito que tem muitas famílias aqui, que até possa ter filhos ou parentes que estão nessa condição. Creia no amor e na misericórdia de Deus, na promessa que o Senhor tem sobre a vida deles. Porque eu era o mais improvável da minha família e de todo mundo. Mas o Senhor alcançou e transformou a minha vida. Glória ao santo nome do Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, inclusive, estou orando. Vamos ver se dessa vez o Senhor prepara o casamento. Né? Estou nesse processo, não orem por mim. Né? E é uma coisa que eu sempre digo na questão do casamento, porque assim, para demonstrar que alguém que viu da homossexualidade foi liberto, não é casar. Então, por exemplo, o Senhor demorou em mim pelo menos 6 anos, tratando em mim na santidade, limpando a minha mentalidade, como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas buscai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então, existem muitos vícios, mas o Senhor foi limpando. Então, existe um tempo determinado para Deus trabalhar o coração dessa pessoa, para preparar ela para o casamento. Porque, como diz a palavra em Mateus 19,
sobre a questão dos eunucos e traz ali a explicação pelo menos de 3 tipos, que são de nascença, os que se fizeram eunucos pelos homens e aqueles que se fizeram pelo reino de Deus. Então, entende-se que alguns vão ser lavados, vão ser remidos, vão ser santificados em nome do Senhor, mas possivelmente não vão viver o casamento, porque eles vão se dedicar ao Senhor de forma intensa, total. Alguns não vão casar e vão ser transformados e salvos em Cristo. Só que outros vão casar para manifestar a glória de Deus. E conheço história de irmãos que são homens piedosos, pregam a palavra e tiveram vida transformadas, mas não casaram. Então eu acredito que alguns realmente vão se dedicar para a obra de Deus, e Deus tem essa finalidade com eles. Tudo que envolve a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E com isso, meus irmãos, hoje a minha vida se voltou para o chamado. Não foi um processo fácil para mim. Renunciei à vida que eu tinha, comecei a me envolver com a igreja, comecei a buscar a palavra, comecei a me envolver com os ministérios. Era uma sede de falar de Jesus, o primeiro amor, e transbordar no Espírito não tem igual. E automaticamente os dons foram fluindo ali para mim. Porque como muitas pessoas que têm problema nessa área da sexualidade, às vezes se sentem receosas em conversar com os pastores, às vezes pelo complexo de rejeição que muitos ali sofrem, porque o complexo de inferioridade faz você se auto-excluir. Às vezes o irmão não está fazendo nada, mas a pessoa está se sentindo rejeitada. Então é uma ferida, é algo que muito tem que ser tratado. E às vezes, porque o bom testemunho não se fala muito, só fala dos maus, né? Eu fui muito bem recebido pela minha igreja, pelos meus pastores, não tenho que reclamar, e eu dou testemunho que na minha igreja eu fui muito bem recebido, na condição que eu cheguei e no processo que comecei. Então muitos rapazes começaram vendo em mim, vendo os meus testemunhos nas redes sociais e tudo, uma possibilidade de se abrir e não se sentir julgados. E foi aí que Deus começou a trabalhar o meu chamado, um pastoral missionário, cuidar de pessoas, cuidar nessa área específica, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Da forma que você era no mundo, vai servir no reino de Deus. Se um dia no mundo eu subia aos palcos para ser peão de Satanás, lá rodando a cabeça de um peão, hoje Jesus me chama para ser o peão dele, para pregar a palavra dele, levar a verdade, doa quem doer. Glória a Deus. Glória ao santo nome do Senhor. Mas automaticamente para cuidar e ajudar de pessoas que vieram dessa mesma área. E esse é o meu trabalho hoje na igreja. E muitos rapazes acabaram não se sentindo julgados, conversando comigo e ajudo da forma que eu posso. Então Deus tem me usado pela misericórdia dele, vivo esse processo, e para mim ao mesmo tempo Deus me tirou do meu trabalho. Eu trabalhava na área da beleza, como falei, e foi um processo porque Deus ele faz umas coisas, irmão, que às vezes é sobrenatural, né? Foi assim, eu estava numa live, de repente quem entra na live, pastor Wellington Rocha, que é da Assembleia de Deus lá de Goiás, Rio Verde, e uma bênção, pastor, entrou na minha live, conversou ali comigo, falou para o pessoal me ajudar. Na época, eu passei umas situações difíceis financeiras na época, e ele me fez um convite. Fui lá para Goiás, levar a palavra na UMADERB, né, que é o Congresso de Jovens ali em fevereiro, e lá, né, dei um testemunho, mas conheci outros pastores. O marido da Camila Barros estava lá, o pastor. Só que teve um pastor que chama Renato Torres, que é da Assembleia de Deus, ele estava pregando lá. Só que lá ele estava pregando Jonas. Eita glória! E ele simplesmente falou algo que foi como uma flecha no meu coração. Ele falou que vai chegar agora a hora para você renunciar ao seu trabalho e fazer a obra de Deus. Aquilo entrou no meu coração de um jeito, irmão, que foi uma flecha. E logo terminando o culto, veio um pensamento: escreve um livro. Pensei em escrever um livro. Aí do nada o pastor Davi, lá do pastor Wellington, olhou para mim e falou assim: acho que você tem que escrever um livro. Eu falei: eita, acabei de pensar isso, está falando? Aí beleza, né? Voltei para Campinas. Um seguidor que lá de São Paulo mandou mensagem para mim preocupado, queria orar por mim, queria saber de mim, ligou para mim. E relatei, né, ali o processo que eu estava, né? Deus estava me chamando para a obra. E ele simplesmente falou o seguinte: escreve um livro. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então eu vim compreender. Deus me levou como pastor Wellington lá, realmente para dar o testemunho, mas para ver como que os homens de Deus fazem a obra de Deus. Muitos, né, fazem livro para poder viver do ministério, e Deus me chamou para isso, para estar na total dependência dele. Só que o mais interessante da história, irmãos, como Deus é um Deus detalhista e fiel, esse homem que falou que eu deveria escrever um livro também por telefone, ele falou assim: e eu senti de Deus que eu vou te ajudar, me manda o seu Pix que eu vou te ajudar. Beleza. Irmãos,
Quando eu olhei depois, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. O valor que esse irmão me mandou praticamente cobriu todos os gastos que eu tinha feito para abrir meu próprio espaço de trabalho, irmão. Era Deus dizendo aqui, olha, finaliza essa área da sua vida, estou te ressarcindo para você não perder nada, escreva um livro e vá fazer a minha obra. Aleluia! Glória ao nome santo, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, é um processo dolorido, porque eu sempre fui muito independente, sempre gostei de trabalhar. E sempre foi um processo difícil para mim para fazer isso. Mas vivendo todo esse processo hoje estou me dedicando ao Senhor inteiramente. E estou nesse processo das promessas de Deus, irmãos. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele cumpre. Glória a Deus. Desde que me converti, tudo aquilo que o Senhor disse que eu seria, hoje eu estou vivendo. Estou vivendo o seminário, estou vivendo o ministério, estou vivendo pastorado já, começando, conciliando, lidando com pessoas. Deus está até preparando já uma futura varoa também, que eu quero casar, eu quero estar sozinho. E Deus tem uma promessa também na minha vida de filho. Então, espere esse filho para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Ah, tá. Glória a Deus. Tá chegando lá já. Porque eu vou me empolgar, né, irmãos? Eu não sabia qual horário aqui, então a gente pergunta. Então, meus irmãos, hoje eu vivo esse chamado. E tudo começou com uma palavra de uma irmã lá em 2010. Que nada da minha vida daria certo enquanto eu não vivesse o chamado do Senhor. Então eu queria trazer um testemunho, mas também uma palavra nessa noite. Um testemunho que sim, para o Senhor nada é impossível. O Senhor transformou a minha vida, então, independente do que você esteja passando ou esteja vivendo, o Senhor é capaz de mudar toda a sua história. Basta você crer, basta você buscar, basta você se posicionar. A palavra que o Senhor tem hoje é sobre posicionamento. Talvez muitas pessoas ainda estejam em cima do muro, observando, ainda não entendendo, talvez meio preso com o passado, mas quer viver as bênçãos do Senhor, mas ainda não se decidiu. E para que a gente possa viver os planos do Senhor, a gente tem que ser como Pedro. Enquanto muitos estavam com medo ali no barco, sentado, Pedro foi o que rompeu, que deu o primeiro passo e andou sobre as águas por meio da fé. Aleluia. Só que ao mesmo tempo vai ter processos na nossa fé que a gente vai se balançar, que a gente vai ter medo, que a gente vai quase cair como Pedro. Mas o Senhor diz nessa noite, é nesse momento que eu pego você pelo braço, que eu te levanto, que eu te capacito, que eu te transformo, que você vai viver um plano que eu tenho sobre a sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Só que para isso, meus irmãos, é um posicionamento que precisamos ter. E uma reflexão que eu quero finalizar minha palavra. Vamos orar. Em João capítulo 6, do versículo 66, de uma forma muito resumida, é um momento onde o Senhor prega para uma grande multidão. Grande multidão. E ele começou a trazer palavras duras. E aí muitas pessoas começaram a ir embora. Foi nesse momento que Pedro chegou até o Senhor Jesus e quis dizer basicamente isso. Senhor, será que você não pegou muito pesado? Não, para diminuir um pouquinho a palavra, o pessoal está indo embora, Senhor. Aí Jesus, quem disse que Jesus não confronta, olhou para Pedro e disse assim, bom, se você não está satisfeito, você pode ir junto também. E esse texto, meus irmãos, é muito importante, é muito interessante, porque representa a dificuldade que as pessoas têm para entregar a vida para Jesus. E foi nesse momento que Pedro ficou confrontado com Jesus. Não, Senhor, Tu és o Filho do Deus eterno, os que têm as palavras de vida eterna. Então Pedro se posicionou, não, eu não abro mão do Senhor, o Senhor é o caminho da minha salvação, o caminho até conhecer o Deus Todo-Poderoso. E esse texto vai dizer o seguinte, meus irmãos, tem muitas pessoas que buscavam Jesus por curas, por milagres, por prodígios, mas infelizmente quando o Senhor Jesus falou sobre compromisso, muitos não suportaram essa dura palavra e foram embora. Talvez a reflexão que a gente tenha hoje, para finalizar nessa noite, será que eu tenho tido compromisso com Jesus? Ou às vezes eu não tratei ele como um gênio da lâmpada? Será que eu só tenho pedido? E não que Deus não dê, porque Deus é Pai e ama abençoar os seus filhos. Mas às vezes a gente pode estar transformando ele como um gênio da lâmpada. Deus é Pai, Ele quer relacionamento. Para viver o relacionamento tem que viver compromisso. E Jesus vai dizer em Lucas 9:23 que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me.
Mas às vezes a gente vai dizer, Senhor, é difícil. É difícil deixar a carne, é difícil deixar o mundo. Mas o Senhor nessa noite disse que nada é impossível. Aleluia. Se eu um dia como homossexual vivi imoralidade sexual, vivi 20 anos de pornografia, vivi as noites, as baladas, as drogas, tudo aquilo que o mundo pode oferecer, e hoje para a glória de Deus, e manifeste o nome dele a glória, que eu estou em santidade. Aleluia. Abandonei de uma forma radical essa vida, essas práticas, esses vícios, e hoje vivo uma vida em santidade, para a glória do santo nome de Jesus. Então, meus irmãos, não importa o que você esteja vivendo, o que você esteja passando, Jesus, ele vai te capacitar a passar pelo seu deserto. Aleluia. Mas para isso, ele deseja compromisso. E assim, eu finalizo a palavra, o testemunho, e creio, e levo essa palavra. Quando alguém dizer que não existe mudança para alguém dessa área, existe sim. Jesus transformou minha vida. Então, quem vinha até ele, Jesus não manda embora. Só fala, então, viva para mim. Não negocie você para ninguém. Ou você é para mim, ou... E é isso. E é essa palavra que eu deixo. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos dias. Essa questão do que estamos vivendo em relação à sexualidade, as profecias ali de Lucas 17, resumidamente, 3 sinais. O hedonismo, comer e beber, como diz o texto, muitos estariam comendo, bebendo, seguindo suas vidas, esquecendo que Jesus vai voltar, e vivendo as suas próprias convicções, esquecendo o que Deus quer. Segunda, casar-se dá-se em casamento. Pessoas iriam casar, divorciar, casar de novo, às vezes terceiro ou quarto casamento, como a gente já viu por aí. Só que a ênfase final, como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma. A evidência da volta de Jesus é a homossexualidade e a constância da imoralidade. E meus irmãos, não vamos deixar a imoralidade entrar na igreja, mas a igreja influenciar a cultura, esse tempo da volta do Senhor Jesus. Então vamos pregar o Senhor Jesus, vamos pregar a santidade, vamos fazer a diferença, vamos glorificar o nosso Deus, porque a qualquer momento o Senhor Jesus está voltando. E essa é a palavra que eu deixo para a igreja hoje, e agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Quantos podem dar um amém por essa palavra?